e sempre. Amém. Nosso Deus amado, nós queremos te entregar esse nosso dia. E hoje eu tenho certeza, é um dia já muito especial nas nossas vidas. O que Deus colocou no meu coração para essa manhã, para esse dia, é algo que nós vamos levar para o resto da nossa vida. Deus tem nos feito viver isso. Palavras fortes, experiências de oração, experiências da providência, experiências do seu poder, que vem agir sobre nós, que vem nos fazer abrir o nosso coração para Deus, para a graça de Deus. E eu tenho certeza que fortes essa semana, fortes na tribulação, veio nas nossas vidas de uma forma exatamente pontual, exatamente providencial. Eu precisava dessa semana, eu estou precisando dessa semana. Você também está precisando se fortalecer nas tribulações que você tem passado, que você tem vivido. E hoje nós vamos tocar num ponto que tem mexido com muitas famílias. Inclusive tem acabado casamentos, tem feito com que famílias sejam separadas, tem destruído lares, as dificuldades financeiras. Mas nós vamos nessa manhã tomar posse dessa palavra que Deus colocou no meu coração. Essa semana nós vamos nos posicionar completamente diferente diante das dificuldades financeiras que assolam a nossa casa. Pessoas que já acumularam tantas dívidas, que já fizeram tantas besteiras com relação a tentar solucionar, mas ainda não conseguiram, porque ainda não foram no ponto certo de Deus. E eu quero nessa manhã fazer isso com você. Tocar no ponto chave, no ponto certo, a partir da experiência da graça de Deus. E eu quero já clamar isso, porque Deus já vai abrindo nossos corações, Deus já vai abrindo nossas vidas, Deus já vai fazendo com que nós sejamos impactados pela força do Espírito que já vai tomando nossos corações e nossas vidas. Eu quero convidar você a, junto comigo, a aprofundar 2 Reis, segunda carta, segundo livro de Reis, no capítulo 4. Nós temos uma história fantástica em que Eliseu encontra uma mulher viúva. Bebam água. Eliseu encontra uma mulher e olha só o que acontece. 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 1. A mulher de um dos filhos dos profetas chamou-a a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e sabes que ele temia o Senhor. Ora, eis que veio o credor tomar os meus 2 filhos para fazê-los seus escravos. Eliseu disse-lhe: que posso eu fazer por ti? Dize-me o que tens em tua casa. Olha a pergunta de Eliseu para aquela mulher. O que tens em tua casa? O que você tem na sua casa? Ela respondeu: tua serva só tem em sua casa uma garrafa de óleo, uma vasilha de óleo. Vai, replicou Eliseu, pede emprestado às tuas vizinhas ânforas vazias, botijas vazias, em grande quantidade. Depois entra, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e enche com óleo estas botijas, pondo-as de lado à medida que estiverem cheias. Quando estiverem cheias, coloca de lado. Partiu a mulher, fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Estes traziam-lhes botijas e ela as enchia. Tendo enchido as botijas, disse ela ao seu filho: dai-me mais uma botija. Não há mais, respondeu ele, e o óleo cessou de correr. A mulher foi e contou tudo ao homem de Deus. Esse disse-lhe: vai, vende esse óleo para pagar a tua dívida. Entenda, escute isso. Eu falei para você que você nunca tinha ouvido falar da providência como você ouvia falar hoje. Eu falei para você que se você tivesse hoje passando por dificuldade financeira, você teria
um caminho, um direcionamento certeiro para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, a partir da palavra de Deus. Por isso, permaneça e escute com atenção. Vai e vende esse óleo para pagar a tua dívida, se você está com dívida. Escute isso. Depois disso, tu e teus filhos vivereis do restante. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu vou beijar essa palavra, porque essa palavra é palavra de Deus, porque essa palavra é palavra de salvação, porque essa palavra é palavra do Senhor para a minha vida, para a sua vida. Deus sabe do que nós precisamos, Deus sabe da nossa necessidade, Deus sabe da tua vida, Deus sabe da tua necessidade, e você vai tomando posse disso, sabe por quê? Essa palavra de 2 Reis, no capítulo 4, versículo 1, mostra o encontro de Eliseu com aquela mulher viúva. Aquela mulher, ela está num caminho de desespero, sabe por quê? Porque o marido dela havia falecido e ela tinha contraído uma dívida e ela tinha os seus 2 filhos. O que aconteceu? Os credores iam levar os 2 filhos dela como servos, como escravos, para que a dívida fosse paga. Olha só como é que a dívida seria paga. Exatamente com o trabalho dos seus filhos, que se tornariam escravos, seriam tirados de sua casa. Então aquela mulher, ela está lá naquela situação. Acontece que Deus enviou na casa daquela mulher um profeta. Eu quero dizer para você, Deus envia hoje na sua vida profeta. Deus envia na tua vida hoje anjos. E nós estamos aqui reunidos por isso. Nós somos como aquela viúva, o profeta é o próprio Cristo. O mesmo, se você considerar, eu posso ser o profeta na sua vida hoje, se você aceitar, se você abrir o seu coração para ouvir o que Deus colocou no meu coração para a tua vida. Então entenda bem, Deus transforma algo pequeno em algo grande. Deus, ele é especialista em transformar pouco em muito. Guarde essa palavra, guarde essa moção, porque Deus vai fazer exatamente isso com a tua família hoje. Deus tem preparado algo especial para a tua casa hoje. Nós não estamos percebendo que o pouco que nós temos é exatamente o necessário para que Deus transforme em muito. E nós vamos perceber isso porque nós continuamos reclamando diante do pouco, diante daquilo que nós não conseguimos enxergar de solução. Porém, existe algo que Deus já nos concedeu e que nós precisamos apenas tomar posse e deixar com que esse pouco seja transformado em muito. Então vejamos isso. O nosso Deus faz coisas do nada. Lembra da passagem dos 5 pães e 2 peixes? Lembra da passagem dos 5 pães e 2 peixes? O que foi que aconteceu? Deus fez com que aquela multidão de gente se alimentasse e ainda sobraram 12 cestos com pães. Meus queridos, 5 pães e 2 peixes para aquela multidão com mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres, não dava nem mesmo para uma casa, uma família. E Deus fez com que todo aquele povo se alimentasse, porque Deus é especialista em transformar o pouco em muito. Você lembra daquela festa em Caná da Galileia, quando nosso Senhor transformou a água em vinho? Nosso Senhor é especialista em transformar o pouco em muito. Sobraram lá 6 grandes talhas, e que essas talhas sobrou tanto que as pessoas nem mais davam conta. Deus transforma exatamente o pouco em muito. Nosso Deus faz coisas do nada, mas na grande maioria das vezes Ele pegou algo que estava nas mãos e era pouco e transformou em muito. Sim, nosso Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele pode do nada transformar algo em algo que não existe em algo que existe. Mas nosso Senhor hoje olha para a tua casa, olha para a tua família, olha para o teu coração. Você que tem pouco, você que está pegando aí na tua mão agora o pouco, você que tem entendido que não tem quase nada, mas tem pouco. Deus olha para esse pouco e Ele diz para você hoje: eu vou transformar a partir desse pouco no muito que você precisa para solucionar os teus problemas os teus problemas financeiros, o teu problema, aquilo que tem assolado, a tribulação que chegou na tua casa a partir das dívidas que foram se acumulando. E já vou dizer o primeiro grande segredo.
nós não podemos reclamar do pouco que temos. Nós não podemos, eu vou dizer uma palavra forte agora, amaldiçoar. O que é que eu tenho visto muitas vezes nas pessoas que conversam comigo, que vêm procurar ajuda? Pessoas estão amaldiçoando o pouco que têm. Amaldiçoa o carro porque o carro não está bom, porque o carro já está ficando velho. Amaldiçoa a casa porque a casa está precisando de reparos. Amaldiçoa a conta porque está negativa. Amaldiçoa o pouco do dinheiro que tem porque não dá para pagar. Em vez de perceber que naquele pouco Deus ele pode transformar muito, porque ele fez isso com os pães e com os peixes, porque ele fez isso com a água e o vinho, porque ele fez isso com a nossa vida, quando nós não éramos nada e nós tivemos o dom da vida. Nós precisamos hoje compreender isso a partir da palavra do Senhor. Deus quer que nós deixemos de reclamar do pouco que nós temos, e ao invés de reclamar, nós podemos olhar para o pouco que nós temos e profetizar que daquele pouco Deus vai fazer muito, porque Ele é capaz, porque Ele sabe da nossa necessidade, porque Ele sabe do nosso coração. E nós é que estamos barrando quando nós amaldiçoamos, quando nós reclamamos, quando nós murmuramos: essa casa que está cheia de problema, esse carro que mais uma vez está com problema, tenho que fazer isso, o pneu não presta mais, o motor, e você vai já começando a amaldiçoar. E aquilo foi um dom, uma graça que Deus te concedeu também. Pessoas que têm empresas estão dizendo: que droga, porque não estou conseguindo vender como vendia antes. Mas você esquece de agradecer por uma venda que fez. Se fez uma venda, louve a Deus, em vez de ficar reclamando pelas 10 que ainda não fez, porque as 10 que você ainda não fez virão a partir daquela primeira que você fez. Porém, você está barrando porque você está amaldiçoando, você está reclamando, você não está aproveitando o pouco. E é no pouco que Deus vai fazer o milagre acontecer hoje nas nossas famílias. É pelo pouco que Deus vai fazer o milagre acontecer hoje nas nossas casas. É pelo pouco que Deus vai fazer o milagre acontecer hoje nas nossas vidas. E eu vou provar isso na palavra de Deus. Escute bem. Vamos continuar juntos aqui unidos. O que foi que o profeta Eliseu disse para aquela mulher, para aquela viúva? O que é que você tem? Ela diz: eu só tenho esse pouco aqui de óleo, de azeite. Traz. Se você não tem nada, não tenho quase nada, mas Deus quer aí o quase nada que você tem. Traz. Você pode pensar que não tem nada, mas o pouco que você tem, eu posso transformar em muito, diz o Senhor. Você pode pensar que não tem nada, mas ou que tem muito, mas muito pouco, mas Deus diz: traz para mim. Entrega a mim. Coloca nas minhas mãos, que o pouco que você tem, eu posso transformar em muito, em muito. Eu consigo multiplicar, diz o Senhor, mas você precisa acreditar. O problema não é que Deus não pode multiplicar, você até já sabe que Deus pode multiplicar, porque você é um homem de fé. O problema é que você não tem acreditado de que o que está nas tuas mãos já é o começo do milagre que virá na tua vida. Você não está acreditando ainda. E nessa manhã Deus me colocou aqui na tua vida para que você compreenda, para que você perceba, para que você volte a acreditar. Você vai dizer agora comigo: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, porque o pouco que eu tenho, com a fé que tu me destes e com a graça que é derramada sobre mim a partir dessa manhã, do Despertar 645, eu terei a graça, a oportunidade de poder ver o milagre acontecer. Diga comigo, eu vou ver o milagre acontecer a partir do pouco que hoje eu tenho. Isso é uma mudança de posicionamento. Eu me posiciono completamente diferente do que eu me posicionava até o dia de ontem, até a noite de hoje, porque agora eu já começo a entender, eu acordo, eu começo a despertar para algo novo na minha vida. Eu tomo posse, eu creio que o pouco que eu tenho é o necessário para que aconteça um milagre de Deus na minha vida. O que estava acontecendo é que o pouco que eu tenho estava sendo motivo de murmuração, de reclamação, inclusive até de amaldiçoamento, de maldição. Porque quando nós reclamamos, murmuramos, amaldiçoamos o pouco que nós temos, nós estamos ali afundando naquele pouco e nós não vamos perceber o milagre de Deus acontecer. Mas quando nós nos saímos de nós e louvamos, agradecemos com o pouco que nós temos, Deus vai nos conceder
muito mais. Tem uma canção que diz, a palavra de Deus, se fores fiel, a palavra de Deus diz primeiro, se fores fiel no pouco, eu te confiarei mais, não é verdade? Depois aquela canção linda que diz exatamente a mesma coisa. Entenda bem, tem gente que amaldiçoa o que tem e não olha para aquele pouco que Deus pode transformar em muito. Entenda também mais, escute só, enquanto tua postura for amaldiçoar o que é pouco, o que você acha que não é suficiente, você nunca verá o milagre da multiplicação. Vou repetir. Enquanto você achar que o pouco que você tem não é o suficiente e você começar a reclamar e amaldiçoar, você nunca verá o milagre da multiplicação. Agora, se tua postura, eu estou repetindo porque isso é algo que nós precisamos hoje ouvir, nós precisamos hoje aprender, nós precisamos colocar em prática. Olhe para o teu pouco hoje, se é pouco, se tua casa, não sei o que é o pouco hoje para você, se o teu dinheirinho é pouco, se tuas necessidades aí não estão sendo supridas realmente pelo que você tem, você não vai nunca mais reclamar, porque enquanto você reclamar, você está barrando a providência de Deus, você está barrando o milagre da multiplicação. Meus queridos, eu estou falando de milagre. Você crê em milagre? Eu estou falando de multiplicação. Você crê na multiplicação? Você crê que Deus pode fazer milagres e pode multiplicar? Você crê que Deus pode realizar hoje um milagre na tua vida? Se você acredita nisso, é algo concreto. Deus, olha só, não se multiplica nada do nada. Como é que eu vou multiplicar uma coisa que não existe? O que está acontecendo? Nós temos um pouquinho, esse pouquinho existe, porém, o que você está dizendo? Você está transformando aquele pouquinho em nada, porque você não está tomando posse do pouquinho que você tem. Agora, quando você olha para o pouco que você tem e você crê que daquele pouco Deus pode te conceder os dons e as graças e os meios de você multiplicar, você vai ter uma visão completamente diferente daquele pouco, você vai agradecer, louvar e bendizer, e você vai trabalhar e você vai ver o milagre acontecendo, e quando menos esperar, você vai ver, puxa, eu tenho muito mais do que eu merecia, porque Deus é fiel, porque Deus é poderoso, porque Deus é maravilhoso, porque Deus é um Deus de milagres. E exatamente isso. Mudemos a nossa postura hoje. Não se multiplica nada do zero, mas você tem pelo menos um. Isso já é suficiente para o milagre acontecer. Jesus geralmente faz a partir do que está em suas mãos. Deus já sabe do que precisamos, mas, olha só, nós é que determinamos a porção a partir dos vasos que nós trazemos. O que significa isso? Deus sabe do que eu preciso, mas quem determina a quantidade que eu vou receber sou eu mesmo, a partir da minha fé e dos vasos que eu trouxe. Aquela mulher, qual foi o direcionamento de Deus para a vida dela através do profeta Eliseu, que ela teria que sair de casa, e aqui está exatamente aquilo que nós precisamos fazer, o que nos cabe, o ir ao encontro. A providência, ela já vem ao nosso encontro, mas nós também temos que ir ao encontro dela. Por isso, que Deus agora tire toda a preguiça, toda a forma de frouxidão, principalmente nos homens, em nós homens. Que nós tenhamos a força. Eu entendo que muitos homens estão desanimados, porque já tentaram de muitas formas e não conseguiram, e acabam hoje como que se escondendo em esconderijos para que como que fugindo da realidade. Eu entendo, mas hoje você precisa levar essa sacudida, homem. É que eu falo para homens, falo para pais, falo para pessoas que estão aí como que completamente desanimadas, feridas pelos nãos da vida. Nós vamos agora juntar todos os nossos nãos e vamos fazer uma escada, porque nós vamos andar por cima dos nãos, porque há um sim que nos espera, e esse sim já foi nos dado por Deus quando Ele já nos concedeu o que nós precisávamos. Se você crê nisso, diga amém, eu creio e tomo posse. Deus sabe do que nós precisamos. Aquela mulher também, Deus sabia do que ela precisava. E ela ia perder os filhos dela, porque os filhos dela iam ser exatamente o pagamento da sua dívida. Os credores já estavam lá para levar, mas ela precisava tomar uma atitude, não sabia o que fazer.
ela só tinha lá um pouco de azeite numa pequena botija, um pequeno vasilhame. E aquela botija em que ela guardava aquele pouco de azeite, o que foi que aconteceu? O profeta enxergou naquele pouco uma capacidade de multiplicação da graça e da providência de Deus. Os profetas têm isso nos olhos. Um homem de fé, ele vê o pouco e ele consegue ver naquele pouco uma capacidade de multiplicação que ninguém mais veria, que ninguém mais teria a capacidade de ver, somente quem tem os olhos da fé. Deus te conceda nessa manhã, do Despertar 645, o dom da fé e a capacidade de você começar a enxergar com os olhos da fé. Se você quer isso, diga assim: Senhor, eu quero hoje ter os olhos renovados. Quero ter hoje os olhos de fé, os olhos que compreendem na fé a experiência do teu amor e da tua palavra. Entenda bem isso. E aí o profeta disse assim para aquela mulher: você vai sair nos teus vizinhos, nas ruas, e você vai pedir emprestado todas as vasilhas que forem possíveis. Entenda bem. Saia, consiga todas as vasilhas possíveis, peça emprestado. E aí ela foi, olha aqui a estratégia, isso aqui é uma estratégia de uma empresa. Você que tem empresa, você que tem empreendimentos, entenda bem, Deus nos concede estratégias. Você que também quer fazer algo novo, Deus nos dá estratégias. E aí ela foi pedir emprestado as vasilhas. E aí ela levou todas as vasilhas que ela conseguiu para a casa dela. Os meninos também conseguiram lá muitas vasilhas. E passaram um tempo lá com vasilhas e colocaram essas vasilhas dentro de casa. E aí o profeta começou a dizer: agora olha só, pede emprestado, depois entra na tua casa, fecha a porta com os teus filhos e enche com óleo. E ela começou a encher. Lembra do pouquinho de óleo, do pouquinho de azeite que ela tinha? Ela começou a colocava em uma e colocava em outra. Aqui partiu a mulher, fechou a porta, tendo enchido as ânforas, disse ao seu filho: dá-me mais um. E ela foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo. Quanto mais ela enchia, e aí quando chegou na última, ela disse: traz mais uma. E aí o filho disse: não há mais, respondeu ela. Então, quando não havia mais vasilhames, quando não havia mais botijas, o óleo cessou de correr. O azeite parou de correr daquela pequena botija. Meus queridos, vocês estão entendendo isso? Deus deu a essa mulher a estratégia de poder pedir emprestado as vasilhas, e aquele pouquinho de azeite, de óleo que ela tinha, ela começou a colocar dentro da sua casa, em cada vasilhame. E quando foi que acabou o óleo, quando foi que acabou o azeite naquela botija primeira que era bem pouquinho, exatamente quando acabou a última vasilha, quando não tinha mais. Ou seja, Deus hoje fala para nós, a partir dessa palavra, de que Ele quer nos dar muito mais do que nós imaginamos. E isso é a grande providência de Deus. Entenda bem. Deus queria ensinar que o milagre dela viria pelo pouco que ela já tinha. Aonde foi que aconteceu o milagre? O milagre aconteceu dentro de casa. Dentro de casa. Vai, pega as vasilhas, entra em casa, fecha a porta, se une aos teus e clama a providência de Deus. Onde é que está sendo barrada hoje a providência de Deus na tua casa? Dentro da tua própria casa, não é fora. Não culpe o governo, não culpe os empresários, não pare de culpar os outros. Quem vive culpando os outros não vive a sua própria responsabilidade diante da sua vida. Enquanto nós achamos culpados para os nossos problemas, nós vamos nos esquivando de resolvê-los. Enquanto nós vamos atrás, tem gente que passa a vida toda culpando os outros. E aí culpa a situação política, e culpa não sei quem, e culpa não sei quem. Vamos parar com isso. A solução está dentro da nossa própria casa. Entra na tua própria casa, fecha a porta e começa a viver uma intimidade com Deus. Aquela mulher começou a viver a intimidade com Deus, com seus 2 filhos. Por quê? Porque o seu esposo já estava no céu, já tinha falecido. E aqui talvez eu fale para viúvas também. Deus coloca no meu coração aqui que tem viúvas nos acompanhando e que agora entendem isso e até
até vão às lágrimas, porque sentem falta, mas ao mesmo tempo percebem de que hoje é um tempo novo que Deus estabelece sobre a tua vida. Então veja bem isso. Deus queria ensinar que o milagre dela viria pelo pouco que ela já tinha. E você pode olhar para a tua casa hoje, para a tua família e dizer, eu não tenho nada. Mas Deus diz, você já tem a razão do milagre. Você já tem a razão do milagre. O milagre está dentro da tua casa. Deus olha para você hoje e diz, o milagre está dentro da tua casa. E você não tem percebido. Você não tem visto, porque você tem buscado fora, porque você tem reclamado, porque você tem vivido uma vida de murmuração. Então olha só, vai atrás dos vasos, porque eu vou multiplicar os teus azeites, diz o Senhor. Nós não temos ido atrás dos vasos, você não tem ido atrás dos vasos, você tem reclamado pelo pouco que tem e tem esquecido de ir. Entenda bem isso, enquanto tiver a botija haverá a resposta, haverá o azeite. Enquanto houver botija haverá o azeite. Perceba bem, quando foi que aquele azeite parou de escorrer sobre a botija? Exatamente quando acabou o último vasilhame. Quando acabou a última vasilha, Deus diz, enquanto houver vasilha, haverá azeite. Enquanto houver esperança, haverá resposta. Enquanto houver fé, haverá o sobrenatural de Deus na tua casa. Enquanto houver 5 pães e 2 peixes, haverá 6 sobrando. Enquanto houver fé, haverá milagre. É isso, meus queridos. O que Deus tem colocado hoje para nós é exatamente isso. Para sermos fortes nas tribulações, nós temos que entender todos os âmbitos da nossa vida. E um dos âmbitos que tem causado tribulações eu sei que é essa questão da vida financeira. Nós não podemos fugir disso. E também temos que quebrar os paradigmas relacionados a isso. Vai atrás das vasilhas. Deus já te deu o azeite. Vai atrás das vasilhas, porque Deus já providenciou o azeite. Sai. Se anime hoje pela força do poder da palavra do Senhor. O que determina a quantidade do milagre que você vai receber é a quantidade de vasos que você vai levar. Vou repetir, o que determina a quantidade, o tamanho do milagre que vai acontecer é a quantidade de vasos que você vai levar. Se aquela mulher tivesse levado mais vasos ainda, ela poderia ter levado muito mais vasos, ela teria muito mais azeite, ela poderia ter passado mais tempo, ela poderia ter corrido mais forte, poderia ter corrido mais rápido, ela poderia ter pego lá mais vasilhames. Talvez ela ficou até com vergonha de pedir emprestado o vasilhame, mas Deus mandou ela pedir, ela não podia ter vergonha. Quanto mais vasos nós pegarmos, mais azeite o Senhor vai dar. E o Senhor pergunta para você, tem vaso aí? Então traz, que eu farei milagres. Tem vaso aí? Então traz, porque eu vou fazer hoje na tua vida, na tua história, na tua casa, o milagre acontecer. E o milagre se dá exatamente na intimidade. É na intimidade da tua casa. É na unidade dos corações. Volta, se perdoem, pelo amor de Deus, se perdoem. Rezem juntos. Nesse dia tão especial, se abracem, vejam a experiência a partir da unidade. Aquela família estava unida e conseguiu tudo aquilo que era necessário, muito mais, porque Deus multiplicou. Deus ele vai falando de pessoas que estão com várias barreiras na sua própria casa, porque não conseguem mais viver a unidade. Satanás agora é destronado, é destruído de lares. E Deus envia os seus anjos. E agora, mais uma vez, a paz ela vai reinar sobre o teu lar. Porque o que trazia a paz não era o dinheiro. O que trazia a paz era a presença de Deus. O que vai trazer de volta a providência na tua casa, o que vai trazer de volta a felicidade na tua casa não é o dinheiro que está faltando hoje, mas é a graça de Deus que visita a tua família nessa manhã. Quantas pessoas acham que são profundamente tristes porque não têm dinheiro, quando na verdade o que causa tristeza na nossa vida é quando nós nos distanciamos de Deus.
E quando nós nos aproximamos de Deus, tudo nos é dado por acréscimo. Aquilo que nós achávamos que era a razão da nossa felicidade, não é. A razão da nossa felicidade é Deus. E Deus nos concede tudo o que precisamos, inclusive todo o material, porque é aquilo que é necessário para a nossa vida. Deus não quer nos dar qualquer coisa, Deus quer multiplicar. Deus quer multiplicar, mas Ele multiplica com o pouco que você oferece a Ele, que você coloca nas mãos dEle. Por isso, Senhor, nessa manhã, Senhor, queremos te pedir, queremos clamar a graça de, primeiramente, voltarmos a te agradecer. Quero te agradecer, Senhor. Te bendizer, você agora vai agradecer pelo pouco que você tem. Agradeça, diga obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela tua palavra, pela tua graça, pela tua providência, pelo teu amor em minha vida, Senhor. Obrigado pelo pouquinho que eu tenho, Jesus. Obrigado, Senhor. E agora eu quero clamar, Jesus, que todas as maldições lançadas sobre mim mesmo, sobre a minha casa, sobre a minha família, pelas reclamações, pelas murmurações, sejam agora destruídas e lavadas pelo teu preciosíssimo sangue, Senhor. Senhor, vai lavando, Senhor. Vai lavando toda maldição, Senhor, que proveniente de todas as reclamações. Pessoas que reclamam até do que estão comendo, porque comiam melhor. Eu comia isso, agora eu estou comendo. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Comida é a melhor coisa, comer é muito bom, porque é algo que nos fortifica, e quanto mais nós estamos, mas eu vou dizer para você, às vezes um arroz com ovo tem um sabor muito melhor quando nós estamos aqui com a família reunido, sorrindo, felizes. E aquele arroz com ovo Deus pode transformar e multiplicar em centenas de quilos de picanhas, de comidas, de lagostas, de camarões. Claro, isso é uma metáfora, mas enquanto nós reclamamos do arroz com ovo, nós não recebemos o camarão. Enquanto nós nos detemos na reclamação, na murmuração, nós vamos perdendo a possibilidade de receber a multiplicação de Deus na nossa vida. E Deus vem tocando hoje muito forte no nosso coração para que isso aconteça. Nós vamos hoje nos transformar em pessoas que louvam, que agradecem, que bendizem, que glorificam a Deus por tudo. E que saem em busca das vasilhas, que vão em busca das vasilhas, que correm atrás das vasilhas, porque as vasilhas, sem as vasilhas não existe um milagre do azeite, é o pouco. Deus vai pegar, vai atrás das vasilhas, pede emprestado, faz uma coisa, e Deus vai te dar a possibilidade, você vai ter a sabedoria, o entendimento, a inteligência de poder fazer multiplicar, porque Deus vai te dar a graça e você vai colocando, traz mais vasilha porque tem azeite. Então olha só, tá faltando azeite porque acabou a vasilha, porque você parou de ir atrás das vasilhas, porque você desistiu, porque você cansou, porque você se feriu. Mas você hoje é curado pelo poder do nome de Jesus, pelo preciosíssimo sangue de Jesus, e você vai ter força. Eu quero clamar ânimo para você continuar indo atrás das vasilhas. E aqui nós clamamos a bênção sobre as empresas, dos nossos amigos, irmãos, que estão empreendendo, que estão com dificuldades, porque esse tempo realmente é um tempo difícil, mas é uma provação. Nós estamos sendo provados. Até que ponto nós agradecemos? Agradecemos quando temos muito, ou também agradecemos quando não temos muito? Leva a tua vasilha hoje, filho. Arranja as vasilhas, porque eu já preparei o azeite, diz o Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. A Ti a honra, a glória e o louvor, Jesus. Bendito seja Deus. Glorificado seja Deus. Muito obrigado, Senhor. É isso. A gratidão. Era isso que Deus colocou no meu coração. Essa manhã, isso foi muito forte, né, gente? Eu acho que isso foi tão forte que merece muito ser replicado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse momento no YouTube. Eu peço que você, e aí eu vou colocar o link dessa formação,
dessa oração, desse encontro aqui maravilhoso no grupo do WhatsApp e no grupo do Telegram. E vocês vão utilizar esse link para vocês mandarem para as pessoas que vocês sabem que precisam ouvir isso. Vocês vão aproveitar e vão dizer assim, evangelizar essas pessoas, vocês vão ser profetas na vida dessas pessoas, famílias, parentes, amigos. E vocês vão fazer com que vocês vão tomar posse, vocês vão ser Eliseu para a vida dessas pessoas. E vocês vão ser profetas na vida dessas pessoas. E vocês vão pedir que elas se engajem conosco nessa família, nesse grande projeto que Deus tem feito e tem nos feito fazer. Que Deus tenha nos dado viver. Aproveita e pede também para as pessoas lá se inscreverem no canal. Tá faltando menos de 200 pessoas para a gente começar a fazer também lives pelo YouTube, tá certo? Com os mil inscritos. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês, que Nossa Senhora os guarde e que vocês sejam planificados da força e da graça de Deus. Amanhã é o nosso último dia da semana Fortes nas Tribulações. Amanhã nós vamos rezar. Deus também tem colocado no meu coração uma palavra muito forte. Amanhã nós vamos continuar o conteúdo e nós vamos rezar juntos. Vamos orar com força. Então amanhã, com chave de ouro, nós fechamos a semana. Agora eu espero que vocês estejam também amanhã, tá? Geralmente no final de semana